Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao Oráculo Kaizen. Eu sou Tami Vasconcelos, essa é a nossa leitura de tarô semanal. Gente, estamos mudados, né? Cada semana num canto é de um jeito e eu sou isso, gente. Não esperem leitura sempre igual, no mesmo lugar. Esse final de semana arrumei o meu cantinho com minhas plantas, achei tão aconchegante. E aí hoje eu falei, não, vou gravar lá. E mostrar também para vocês que não precisa de muito, gente, para a gente vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho para vocês, né? Não precisa ter aquele cenário cinematográfico, né? Basta aqui, ó, o nosso tarô, o nosso conhecimento, nossa boa vontade, tá? Um banquinho aqui para colocar as cartas e tá tudo certo. Tem semana que eu vou incrementar mais, como semana passada eu botei ali em cima da mesa os 4 elementos, né? Enfim, tem dia que eu vou estar mais cult, ali tem dia que eu vou estar mais descontraída. E o tarô é isso, é a gente sentir a energia do momento. E é sobre isso que eu quero falar com vocês rapidinho antes de começar aqui nossa leitura semanal. Gente, semana passada eu estava mais introspectiva, mais reflexiva, mais quietinha, né? Na quietude. Então a gente trouxe ali tiragens mais longas, né? De 30 minutos, mais reflexivas, com calma. Essa semana eu senti que eu estou um pouco mais ali, né, eufórica, com uma comunicação mais expansiva. Então, talvez hoje seja uma tiragem mais papum, mais direta, e é isso. Então, eu gostaria que vocês sempre comentassem se vocês estão gostando. Qual o tipo de leitura que você gosta mais? As mais complexas, né, mais prolongadas, ou aquelas mais retas e diretas? Então, eu gostaria de ouvir vocês também um pouquinho. Estou feliz que o número de visualizações de inscritos aos pouquinhos está aumentando mais, né? Mas deixem também sua curtida, né? Se puder, seu comentário. Tá bom, gente? E é sobre isso, tá bom? Essas são as informações para vocês gerais. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho. E outra coisa muito importante, por favor, não saia do vídeo. Conheçam também meu canal lá no Instagram, tá? Minha página lá no Instagram. Lá eu faço um blog diário, que eu passo o dia todo gravando ali trechos do meu dia. No final do dia, eu falo um pouco, né, de como foi meu dia, mas baseado, ó, nas cartinhas do tarô. Porque eu tiro ali qual foi a carta que saiu para mim no dia e mostro como é que ela fez sentido, como eu senti aquela carta no meu dia, no meu cotidiano. Isso é muito legal para a gente ver como é que o tarô, ele realmente, ele consegue nos dar um direcionamento, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá, me acompanhem. Vamos começar? Vamos lá. Olá, Scorpions! Vamos para a sua leitura semanal. Escorpião, semana passada você e Virgem, infelizmente, ficaram sem vídeo. Eu estou postando os vídeos de acordo com a ordem de visualizações. Então, semana passada vocês foram, semana retrasada, perdão, foram os signos que menos tiveram visualizações. Mas mesmo assim, o ideal é que eu faça de todos os signos toda semana, né? Só que acontecendo é, algum reajuste aí nos meus dias. Olá, Scorpions! Vamos para a sua leitura semanal. Escorpião, semana passada vocês e Virgem ficaram sem vídeos aqui no canal, porque eu faço a postagem por ordem de visualizações. Semana retrasada, você e Virgem foram os signos que menos tiveram visualizações. O ideal é que tenha toda semana vídeo de vocês, tá bom? Mas se acontecer algum percalço aí na minha semana, infelizmente os signos com menos visualizações serão, né, prejudicados entre eu fazer o vídeo de vocês, perdão, fazer o vídeo de quem não tem tanta visualização e fazer dos signos que tem mais, né? Eu, infelizmente, vou ter que ir priorizando, tá? Então assistam bastante, engajem, para que sempre tenha vídeo de vocês aí, tá bom? Mandem para outros escorpianos. Ó, essa semana vai ser papum, tá bom? Vou abrir aqui 3 fileiras. A primeira fileira falando da situação que vocês vão enfrentar essa semana. A segunda fileira, qual é o ponto de atenção em relação a isso. E a terceira fileira, qual o aconselhamento para a forma com que você deve lidar melhor com essa situação, tá bom? Para dar bom para vocês. Bora lá? Eu vou fazer agora pelo fundo do deck, tá? Não vou retirar as cartas puxando. Vamos lá, julgamento. Como vocês vão estar na semana de vocês.
Ponto de atenção, 9 de copas. E o diabo. 10 de espadas. 7 de espadas. 6 de copas. As de ouros. 5 de copas. Rei de ouros, fundo do deck, 10 de paus e 9 de ouros. É o seguinte, escorpião, existiu aqui alguma coisa que pode ter te magoado, né, te deixado triste, você sentiu isso como se fosse uma apunhalada nas costas, uma traição, pode ter sido alguma finalização em relação a alguma coisa, mas existe uma energia aqui de reavaliação e muito forte para reconciliação, tá bom? Seja de um trabalho, seja de uma relação aqui. Existe sim, talvez, um pedido de perdão, uma demonstração em forma de atitude, né? Que faça você reavaliar aqui alguma situação. Pode ser sim que você acabe retornando para essa situação aí do seu passado, não necessariamente um passado distante, um passado recente, alguma coisa que de alguma forma você sente que ainda tem alguma ligação, às vezes até kármica, com algo aqui, tá bom? Só que depois é interessante que você avalie se isso que você quer manter é realmente porque existe algum sentimento, faz sentido, ou é muito mais por questão aqui de apego e de posse, tá bom? Então, é interessante fazer uma reavaliação em relação a isso, que pode ser que você acabe se mantendo dentro de alguma situação, só que pode ser sim que pode ter isso. Agora, não foi isso, se for uma relação que não, eu acho que tem valor essa relação, acho que vale a pena manter, e não sinto que seja uma relação baseada em posse, em apego. Pode ter, então, interferência, tá bom? Aqui de outras energias, influenciando, talvez, essa relação ao ponto que você sentiu aí apunhalar, traído, né? Saiu assim, essa energia também do diabo, uma energia semelhante, na leitura de touro, na leitura de leão. Dê uma olhada também, tá? Às vezes vocês têm forte aí no mapa, ou estão lidando com alguém desse signo. Então, pode ser alguém interferindo, né? Ou você, ou essa outra pessoa, ou no meio. Pode ser uma influência de pessoa mesmo, pode ser uma influência obsessiva, se for o caso também, tá bom? Mas eu sinto muito mais como de encarnados mesmo, de pessoas de verdade, tá bom? Pode ser alguém exercer sobre essa pessoa, talvez um apego, um domínio, tá ok? E talvez você entenda isso. O que não está favorável nessa circunstância aqui é agir com orgulho, tá bom? Diante de algo. Às vezes, a forma com que você quer lidar, a estratégia com que você quer usar, talvez, ou para tentar se comunicar com essa pessoa, ou para uma reconciliação. Não sei, existe uma estratégia que você pode acabar bolando aqui, diante desse sentimento que você teve que não foi legal, que seja uma estratégia muito baseada assim, no orgulho e que não é muito favorável, tá? Pode ser que você venha a se arrepender da forma com que você lide com essa situação depois, tá? Porque no final das contas você é bem forte a reconciliação, é muito capaz que exista uma reconciliação aqui, e aí depois você pode se arrepender da forma com que você lidou com a situação, né? Repense direitinho se esse diabo aqui não pode ser uma sombra seu, né? De se ter, às vezes, a relação baseada em posse, mas a forma, ou controle, mas talvez a forma com que você agiu a isso, que talvez te machucou, pode ter sido um pouco isso, ou pode ter trazido um lado sombra seu, tá bom? Pense aí de quem pode ser isso, é você ou dessa outra pessoa. No final das contas, é algo que pode só te desgastar, né?
Não que essa relação, que seja a relação, estou falando que a forma com que você lida com isso pode ser desgastante com você. Não estou dizendo que é a relação em si aqui que é, porque eu precisaria aprofundar mais. Eu não vejo aqui nada falando da relação em si. Se a pessoa foi justa ou não com você, se isso daqui é uma autossabotagem sua ou não. A questão é, existe alguma coisa que de fato pode ter te machucado aqui, mas a forma que você age, a estratégia que você age para lidar com isso, acaba sendo, não digo pior, né? Mas assim, não é favorável, não leva a lugar nenhum, só te desgasta mais ainda, só drena mais ainda a sua energia, que no final das contas tem uma tendência de se resolver, né, continuar ali com a pessoa e só fez aumentar a tensão, né? Entenderam? Vou tirar aqui uma cartinha do oráculo para vocês, vamos ver se vai fazer sentido, se vai casar um pouco, né, com essa energia aqui. Vamos lá. Uma carta do oráculo das intenções para Escorpião. Leveza. Eu falei de leveza para o signo de Libra e para o signo de Virgem. Se vocês estiverem fortes no mapa, estiverem lidando com pessoas que têm também esses signos, tá bom? A vida vai ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Olha o que eu acabei de falar. É lógico que se alguma coisa te feriu, né, logicamente você não vai ser uma pluma, né? Logicamente você vai. Mas é um negócio de, às vezes, saber controlar nossas emoções, né, no momento, controlar nossos impulsos. Porque essa é uma relação que, às vezes, você descobre, por exemplo, uma traição. Você sabe que você não vai terminar, você quer continuar. E aí, às vezes, a forma com que você vai reagir a isso não adianta de nada. Só traz mais desgaste ainda para você, entende? Então, é como eu disse aqui, quando eu falei que eu senti, não sei se esse é um relacionamento bom, não está me aparecendo aqui. A mensagem para vocês é a forma, a estratégia que você quer agir diante de alguma coisa que te machucou não é positiva. É muito baseada no orgulho, na questão do controle de um lado sombra seu, e você pode acabar se arrependendo depois de novo, é algo que só vai desgastar você mesmo. Tá? É isso. Espero que tenha feito sentido para vocês, Scorpions. Um beijo até semana que vem.